Você sabia que a forma como você bebe café todos os dias pode estar sobrecarregando o seu fígado sem você perceber? Isso mesmo. Milhões de pessoas estão cometendo esse erro agora, enquanto você assiste a esse vídeo, e isso pode custar caro para a sua saúde. O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo, amado por dar energia, foco e até sensação de prazer. Mas, quando tomado da maneira errada, ele deixa de ser um aliado e se transforma em um verdadeiro inimigo silencioso. E o pior, quase ninguém fala sobre isso. Prepare-se, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você bebe café de um jeito equivocado, como isso sobrecarrega diretamente o seu fígado e quais sinais de alerta você precisa reconhecer antes que seja tarde demais. Mas antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai descobrir a verdade que muita gente esconde sobre os seus hábitos do dia a dia. E comenta aí embaixo. Você é daquelas pessoas que não vive sem café? Quero saber a sua resposta. Agora que você já entendeu o impacto desse tema, vamos direto ao ponto. O café em si não é o vilão. Pelo contrário, em quantidades moderadas ele tem antioxidantes, melhora o desempenho mental e pode até proteger contra algumas doenças. O problema está no jeito errado de consumi-lo, e é isso que está destruindo o fígado de milhares de pessoas todos os anos. Um dos maiores erros é beber café em excesso e em jejum. Quando você acorda e ingere logo de cara uma xícara cheia e forte, sem nada no estômago, está causando um pico de liberação de ácido no sistema digestivo. Esse aumento súbito de acidez irrita o estômago, mas também obriga o fígado a trabalhar mais para metabolizar a cafeína e os compostos que vêm junto dela. Se esse hábito se repete diariamente, o órgão entra em constante sobrecarga. Outro erro comum é adicionar grandes quantidades de açúcar, adoçantes artificiais ou cremes industrializados no café. Essas substâncias não apenas eliminam os benefícios da bebida, como ainda sobrecarregam o fígado, que precisa processar a glicose em excesso e filtrar aditivos químicos que são tóxicos para as células hepáticas. E aqui está o ponto. O fígado é o grande filtro do corpo humano. Tudo que você ingere passa por ele, e quando ele fica congestionado, as toxinas se acumulam no organismo. E talvez você pense, mas eu só bebo 2 ou 3 xícaras por dia, não deve fazer mal. A questão não é só a quantidade, mas o horário, a frequência e o que você mistura no café. Esse conjunto de fatores é o que transforma um simples hábito em um perigo silencioso. Estudos já mostram que o consumo exagerado de cafeína está ligado ao aumento do risco de fígado gorduroso não alcoólico, uma condição cada vez mais comum que, muitas vezes, não dá sintomas até estar em estágio avançado. Imagine o seguinte: seu fígado é como uma usina que nunca para. Ele precisa filtrar tudo que entra no corpo, desde medicamentos até toxinas do ambiente, passando por bebidas alcoólicas e, claro, o café. Quando você joga doses fortes de cafeína repetidamente, junto com açúcares e aditivos, é como se estivesse forçando essa usina a trabalhar acima do limite, sem descanso, e isso mais cedo ou mais tarde cobra um preço. Nos próximos blocos, eu vou detalhar os efeitos escondidos do consumo errado de café, quais os sintomas que indicam que seu fígado pode estar sofrendo em silêncio e, o mais importante, como você pode continuar tomando sua bebida favorita de um jeito seguro, sem cair nesses erros que milhões de pessoas cometem todos os dias. Agora que você já entendeu que o problema não é o café em si, mas a forma como ele é consumido, precisamos mergulhar mais fundo para revelar os efeitos ocultos que esse hábito pode estar causando no seu corpo. Quando você toma café de maneira incorreta, principalmente em jejum ou em doses exageradas ao longo do dia, o seu fígado entra em estado de alerta. Isso acontece porque a cafeína é metabolizada quase inteiramente nesse órgão, através de enzimas que precisam quebrar cada molécula e transformá-la em compostos menos agressivos. Até aí, tudo bem. Um fígado saudável consegue dar conta desse trabalho. Mas quando você repete esse erro por semanas, meses e anos, essa sobrecarga vai se acumulando, como se fosse um veneno lento. O resultado? As células do fígado,
chamadas hepatócitos, começam a sofrer estresse oxidativo. Esse estresse danifica as membranas celulares e favorece inflamações silenciosas. O problema é que, diferente de outros órgãos, o fígado não dói de imediato. Ele é capaz de suportar muito dano antes de dar sinais, o que significa que você pode estar machucando o seu fígado agora mesmo e nem perceber. E não é só isso. Quando você coloca açúcar, leite condensado, xaropes aromatizados e outros aditivos no café, está criando uma bomba dupla. Primeiro porque o açúcar em excesso aumenta o acúmulo de gordura no fígado. Depois, porque os aditivos químicos e conservantes são substâncias estranhas ao organismo que precisam ser neutralizadas por esse mesmo fígado já cansado. É como se você estivesse pedindo a um funcionário que trabalhasse dobrado, sem descanso, até o ponto da exaustão. Esse processo leva ao que os médicos chamam de esteatose hepática não alcoólica, ou fígado gorduroso. Essa condição já afeta milhões de pessoas no mundo e pode evoluir para cirrose ou até câncer de fígado. E pasme, em muitos casos, ela é causada por hábitos alimentares aparentemente inofensivos, como o jeito errado de tomar café. Quer uma comparação simples? Pense no seu fígado como um filtro de carro. Se você coloca combustível adulterado, cheio de impurezas, esse filtro vai entupir mais rápido, certo? O mesmo acontece com o seu corpo. Quando você exagera no café, no açúcar ou nos aditivos, você entope o filtro natural que deveria proteger você de toxinas. E o que acontece quando o fígado não aguenta mais? Os sintomas começam a aparecer de forma sorrateira. Fadiga sem explicação, dor abdominal discreta, inchaço, alterações na pele e até dificuldade de concentração. Esses sinais muitas vezes são ignorados porque parecem problemas comuns do dia a dia. Mas, na verdade, eles podem ser os primeiros pedidos de socorro do seu fígado. E aqui vai um alerta importante. Estudos recentes mostram que o excesso de cafeína pode interagir com medicamentos que também são metabolizados pelo fígado, como analgésicos, antibióticos e até remédios para a pressão arterial. Isso significa que o simples hábito de tomar café no momento errado pode potencializar efeitos colaterais desses remédios ou reduzir sua eficácia, sobrecarregando ainda mais o organismo. Então, da próxima vez que você pegar aquela xícara de café forte em jejum ou adicionar colheradas de açúcar e creme artificial, lembre-se, o prazer de alguns segundos pode estar custando a saúde do órgão mais importante do seu corpo. Mas calma, não precisa entrar em pânico. No próximo bloco, eu vou revelar quais são os erros mais comuns que quase todo mundo comete ao beber café e como você pode evitá-los. Se você continuar até o fim, vai descobrir como transformar o café em um verdadeiro aliado da sua saúde, sem colocar o seu fígado em risco. E aproveita agora para se inscrever no canal e deixar seu like, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que podem literalmente salvar a sua vida. E comenta aqui embaixo. Você costuma tomar café em jejum ou sempre acompanha com alguma comida? Quero ver a sua resposta. Zeriano. O erro mais comum que sobrecarrega o fígado de milhões de pessoas está em algo que parece inofensivo. Tomar café em jejum. Ao acordar, seu organismo ainda está em estado de transição. O estômago vazio e o metabolismo ajustando-se para começar o dia. Quando você despeja uma dose de café forte nesse momento, há uma produção imediata de ácido clorídrico no estômago, irritando a mucosa gástrica e forçando o fígado a metabolizar a cafeína, sem que haja outros nutrientes para equilibrar esse processo. Esse choque repetido todos os dias gera um ciclo de estresse no fígado. Outro erro gravíssimo é acreditar que o café fica melhor quando se adiciona grandes quantidades de açúcar, creme, leite condensado ou xaropes artificiais. Esses ingredientes fazem com que a bebida perca sua característica natural e se transforme em um coquetel de calorias vazias e toxinas. O açúcar em excesso se acumula na forma de gordura hepática, enquanto os aditivos químicos exigem ainda mais trabalho do fígado, já sobrecarregado. Essa combinação é como jogar gasolina em uma fogueira que já está acesa. O terceiro erro, que pouca gente comenta, é o excesso de doses durante o dia.
Muita gente acredita que não há problema em beber café a cada 2 ou 3 horas para manter a energia, mas o organismo tem um limite de metabolização da cafeína. O fígado precisa quebrar essas moléculas em compostos menos tóxicos e eliminá-los. Quando você insiste em consumir doses repetidas, não há tempo para esse processo acontecer de forma eficiente. É como encher um copo d'água continuamente sem nunca esvaziá-lo. Cedo ou tarde ele transborda. Outro hábito nocivo é substituir refeições por café. Algumas pessoas acreditam que pular o almoço ou o jantar e tomar apenas uma xícara resolve o problema da fome. O que realmente acontece é um estímulo artificial que mascara a necessidade de nutrientes, deixando o fígado e o organismo inteiro sem energia de qualidade. O corpo não foi feito para funcionar à base de cafeína, e sim de vitaminas, minerais e proteínas que sustentam os processos metabólicos. E ainda existe o detalhe das interações perigosas com medicamentos. Analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e até anticoncepcionais são metabolizados pelo fígado. Quando o café é consumido em excesso ou em horários inadequados, pode interferir diretamente na ação desses remédios, aumentando o risco de efeitos colaterais ou reduzindo a eficácia do tratamento. O que deveria ser um simples hábito diário pode acabar prejudicando sua recuperação em momentos de doença. Esses erros, somados, criam um cenário perigoso, um fígado sobrecarregado, inflamado e silenciosamente sofrendo. É por isso que tantas pessoas desenvolvem fígado gorduroso não alcoólico, uma das doenças mais crescentes da atualidade, que muitas vezes aparece em exames de rotina quando já está em estágio avançado. A ironia é que, enquanto muitos acreditam que o perigo vem apenas do álcool, o verdadeiro risco pode estar na forma incorreta de tomar aquele café do dia a dia. Quando o fígado começa a sofrer com essa sobrecarga constante, o corpo envia sinais discretos que muita gente ignora. A fadiga crônica é um dos primeiros alertas. Você pode dormir a noite inteira e ainda acordar cansado, sem energia, como se estivesse carregando um peso invisível. Esse cansaço não é normal. É o resultado de um fígado que já não consegue filtrar as toxinas e manter o equilíbrio do organismo. Outro sinal comum são alterações na pele. O acúmulo de toxinas pode provocar manchas, coceiras, aspecto amarelado ou até espinhas inesperadas em adultos. Isso acontece porque, quando o fígado não dá conta de eliminar tudo, o corpo tenta expulsar o excesso por meio da pele. É como se ela se transformasse em um órgão de compensação para aquilo que deveria ser eliminado pelo fígado. Problemas digestivos também estão entre os principais sintomas. Azia frequente, má digestão, inchaço abdominal e náuseas podem ser consequência direta da irritação causada pelo café tomado de forma incorreta. E se você sente dores leves no lado direito do abdômen, logo abaixo das costelas, é um sinal claro de que o fígado está pedindo socorro. Outro ponto preocupante é a alteração no humor e na concentração. O fígado tem papel fundamental no equilíbrio químico do organismo. Quando ele não consegue metabolizar substâncias de forma adequada, isso pode afetar neurotransmissores, gerando ansiedade, irritabilidade, falta de foco e até dificuldade para memorizar informações simples. E não para por aí. A sobrecarga hepática afeta também o metabolismo da gordura e do açúcar no sangue. Pessoas que exageram no café da forma errada, somado ao consumo de doces e ultraprocessados, tendem a desenvolver resistência insulínica. Isso significa maior risco de pré-diabetes, diabetes tipo 2 e, em longo prazo, complicações cardiovasculares. O que torna tudo ainda mais assustador é que esses sinais, na maioria das vezes, são ignorados ou atribuídos a outros problemas. O indivíduo acha que está apenas estressado, cansado pelo trabalho, comendo mal ou dormindo pouco. Mas, na realidade, o corpo está implorando por mudanças antes que o dano ao fígado se torne irreversível. Por isso é tão importante observar os pequenos detalhes. Se você está constantemente cansado, se sua pele tem mudado, se sua digestão anda irregular, e ao mesmo tempo você consome café de maneira incorreta todos os dias, as chances de o problema estar no fígado são muito maiores do que você imagina. O café, quando usado da forma errada, não é apenas uma bebida.
Ele se transforma em um gatilho silencioso para doenças graves que podem mudar completamente a sua vida. Agora que você conhece os riscos escondidos por trás do hábito aparentemente inofensivo de beber café da maneira errada, a pergunta é: como transformar essa bebida em aliada e não em inimiga? A resposta está em mudanças simples, mas poderosas. A primeira é evitar tomar café em jejum. Sempre que possível, consuma junto com algum alimento leve, como uma fruta ou uma fatia de pão integral. Isso reduz a agressão ao estômago e dá suporte ao fígado no processo de metabolização da cafeína. A segunda mudança é moderar no açúcar e nos aditivos artificiais. O café puro, sem exagero de doces e xaropes, mantém os antioxidantes que fazem bem ao corpo e não sobrecarrega o fígado. Se você realmente precisa adoçar, use pequenas quantidades e prefira alternativas mais naturais. Outro ponto essencial é respeitar o limite de consumo diário. O ideal é não ultrapassar 3 xícaras médias por dia, evitando exageros como reforçar a cada hora ou beber grandes quantidades de uma vez. O equilíbrio é o que separa um hábito saudável de uma rotina destrutiva. Também é importante observar os horários. Evite café tarde da noite, quando o organismo precisa descansar. O fígado trabalha 24 horas por dia, mas à noite ele intensifica os processos de regeneração. Se você sobrecarrega nesse momento, impede que o corpo se recupere como deveria. Essas medidas simples podem reduzir drasticamente o risco de inflamações, fígado gorduroso e complicações graves. Mais do que isso, ajudam você a desfrutar dos benefícios reais do café, como melhora da disposição, do foco e da memória, sem pagar o preço de um fígado cansado e doente. Lembre-se, o fígado é o grande filtro do corpo humano. Ele luta todos os dias para manter você vivo, limpo de toxinas e funcionando em equilíbrio. Mas, assim como qualquer filtro, ele tem limites. Se você continuar a entupir esse sistema com hábitos errados, cedo ou tarde as consequências vão aparecer. Agora eu quero que você reflita. Vale a pena destruir o seu corpo por alguns segundos de prazer? Ou você prefere ajustar a forma como consome o café e garantir uma vida longa e saudável? A escolha está em suas mãos. E se esse vídeo abriu os seus olhos, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que toma café do jeito errado todos os dias. Essa simples atitude pode salvar vidas, inclusive a sua. Escreve aqui nos comentários: você consegue viver sem café ou ele já virou parte essencial do seu dia? Quero ver a sua resposta. E nunca esqueça, o conhecimento é a sua melhor arma contra os erros que destroem a sua saúde em silêncio.